Bom dia, galerinha. Vamos começar nossa aula de espanhol. Vamos lá? E, gente, na página 84, a gente vai fazer a leitura de uma lenda. Bom, em espanhol a gente fala legenda. Vejam, uma legenda aqui, nós acompanhem, por favor. Uma legenda, la legenda atribui seu descobrimento a Quetzalcoatl. Eu não sei, olha, eu não sei pronunciar direito, eu vejo que é bem complicado, porque isso não é espanhol, isso é de origem indígena, então é muito difícil de pronunciar. Personagem histórico, mítico, então quem é esse, né? É um personagem histórico mítico, que significa serpente emplumada. Por isso que ele é assim, ó, tá vendo? Com plumas. Ele é um herói civilizador e guia dos povos mesoamericanos, na verdade são os mexicanos, que põe nos lábios do primeiro homem e da primeira mulher um grão de maíz. E esse é o nosso assunto. Nós vamos trabalhar hoje com alimentos. E o que é maíz? Milho, um grão de milho, ele coloca na boca do primeiro homem, na boca da primeira mulher. Para quê, gente? Porque eles pensam assim, que comendo esse grão, o homem e a mulher vão poder trabalhar e pensar. Então, olha só, essas lendas são mexicanas e que não foram inventadas assim por a gente, pelos contemporâneos. Na verdade, foi criado pelos povos indígenas, passado de pai para filho, e até hoje a gente conhece, né? Como a gente vai contar agora, que é a lenda do milho, ou seja, la leyenda del maíz, que começa falando assim: hace mucho, muchísimo tiempo, los dioses estavam preocupados pensando, que comerão los hombres de la tierra? Andam buscando alimentos, desciam. Então, eles ficavam preocupados porque para se trabalhar, para se pensar, era necessário comer, se alimentar. E agora, no próximo slide, vocês vão acompanhar com o livro de vocês, La Legenda del Maíz. Vamos lá? Então, no livro de vocês, na página 84, pega aí, vou esperar. Qualquer coisa, pausa, vamos buscar o livro. Isso. Nós temos uma lenda, né? Como é que a gente fala lenda em espanhol? Legenda. Legenda. No livro de vocês, no número 1, tem assim: um dos rasgos mais importantes de uma cultura é a alimentação. O que foi dito? Que uma das características mais importantes da cultura é a alimentação. Por isso, quando a gente fala assim, a comida chinesa é comida própria daquele lugar. A comida típica baiana, própria daquele lugar. Isso marca a cultura, certo? A forma como as pessoas comem, os alimentos que eles consomem, marca a cultura. Aí tem, escute essa versão de uma legenda mexicana sobre o maíz. Ou seja, vocês vão acompanhar com a professora a versão de uma lenda mexicana sobre o milho. A palavra maíz significa milho. E põe atenção nas palavras destacadas. Ok? No livro de vocês, as palavras destacadas estão em negrito. Aqui no quadro não tem, não está, mas eu vou demarcando junto com vocês. Vamos lá? Então, vamos lá. Acompanhe. La legenda del maíz. Eu já expliquei para vocês que a palavra legenda já significa lenda. Maíz significa milho. E isso é o nosso assunto, tá? Que é alimentos. Contam que antes da chegada de Quetzalcoatl, essa palavra aqui é uma palavra de origem indígena, por isso que é difícil da gente pronunciar, não é propriamente espanhol, certo? E no livro de vocês está assim: los índios aztecas adoravam al dios Quetzalcoatl. Não sei pronunciar não, gente. Nome que significa serpente emplumada. Então, esse Quetzalcoatl significa o quê? Serpente emplumada, tá? E qual é a palavra que está em negrito? Significa. E aí, continue. No livro tá assim: dizem que antes da chegada desse Deus, aí ele começa aqui, ó. Em vez de colocar disse, eles colocam cuentam, porque é uma versão, né? Cuentam e dizem é a mesma coisa. Então, dizem que antes da chegada desse
Quetzalcoatl, né, que significa serpente emplumada. Los aztecas solo comiam raízes e animais. O que é que os aztecas comiam? O que é que são os aztecas? São os índios. O que é que eles comiam? Somente raízes e animais, não é isso? E eles, como é que eles conseguiam essas raízes, esses animais? Eles caçavam. Não tinham maíz, eles não tinham milho ainda, pois este cereal, milho é o quê? É verdura? É fruta? Não, milho é cereal. Pois este cereal tão alimentício para eles estava escondido detrás das montanhas. Os antigos deuses, os deuses mais antigos, tentaram separar as montanhas com sua colossal força, pero não lo lograram. O que foi dito? Os antigos deuses tentaram separar aquelas montanhas, né, com sua colossal, sua força assim imensa, porém eles não conseguiram. Os astecas foram foram plantar, né, foram conversar sobre esse problema, na verdade, perdão. Com quem? Disseram assim, a gente precisa do milho, o milho está lá naquelas montanhas, os deuses tentaram separar e não conseguiram, então a gente precisa ir conversar com quem? Com Quetzalcoatl. Aí disseram assim, yo se los traré, les prometió. Quem foi que disse isso, gente? Foi esse Deus. Que Deus? O Deus Quetzalcoatl, ok? Quetzalcoatl, o poderoso Deus, não se esforçou em vão, olha, em vano, em separar as montanhas com sua força. Então, para ele foi fácil separar as montanhas, não teve dificuldade nenhuma. Olha essa palavrinha aqui, sino, significa mais sim, que empregou sua astúcia. Então, olha só. Como foi que ele conseguiu separar as montanhas? Ele precisou de força? Não, ele precisou o quê? De inteligência. Ele precisou da sua astúcia. Como foi que ele fez? Ele se transformou em uma formiga negra, e acompanhado de uma hormiga roja, marchou a las montanhas. Então, ele se transformou numa formiga negra e foi acompanhada por uma formiga vermelha e elas marcharam para essas montanhas. El camino estuvo lleno de dificuldades, pero Quetzalcoatl las superou, pensando solamente em seu pueblo e suas necessidades de alimentação. Isso, olha essa palavra, significa fez grandes esforços e não se deu por vencido ante el cansaço e las dificuldades. Aqui termina na minha tela, mas no livro de vocês continua. Tem assim, al chegar onde estava o maíz, ao chegar onde estava o milho, corrió um grano maduro. Viram que corrió está destacado? Significa pegou, né? Em suas fortes mandíbulas e empreendeu o regresso. Então, ele pegou o milho e voltou. Aqui está o prometido. Os astecas plantaram a semilla, os astecas plantaram a semente do apreciado grão, que aumentou suas riquezas. Desde então, se voltaram mais fortes e construíram cidades, palácios, templos e viveram felizes. E por isso os astecas veneram o generoso Quetzalcoatl, o Deus amigo dos homens. Então, as palavras destacadas são quais, crianças? Significa, chegada, antigos, lograram, hormiga, negra, hormiga, roja, grandes, derrou, chegar, corrió, regresso, grano, generoso. Tem alguma palavra que vocês não entenderam o significado? Vocês podem fazer duas coisas. A primeira, que é a mais interessante, vocês mesmos pesquisarem, procurar aí no Google ou no dicionário o significado da palavra que vocês não conseguiram entender. E o segundo é perguntar no grupo, a própria professora, que ela vai lhe explicar, tá bom? Agora a gente vai fazer a atividade da página 85. Vamos lá? Aqui fala em cumpleaños na música, vocês ouviram? Cumpleaños significa aniversário. O que a gente tem no aniversário, gente? O bolo de aniversário. E bolo não é bolo, significa o quê? Pastel. Pastel cumpleaños. Ok?
Então, voltando para o livro de vocês, na página 84 e 85, tem assim, segunda questão. É muito comum que todos os povos tenham, assim, pelo menos uma comida típica, né? Então, como eu falei, os chineses, os japoneses, os americanos, os brasileiros, os baianos, cada um tem a sua comida típica, ok? Então, leia os ingredientes dessas receitas de algumas comidas típicas. E o que é que ele quer que vocês façam? Duas coisas. Primeiro, vocês devem fazer um círculo em todas as palavras que tiver a letra R de gato. Quem lembra qual é o R de gato? A letra G de gato, né? R de gato, e em espanhol a gente fala assim, mas em português é o G. E la J, que é o J, que é a letra J. Essa é a primeira parte. A segunda parte, vocês devem relacionar cada receita às suas fotos. Vamos lá? Letra A. Nós temos aqui, ó. Acompanhem, por favor. No livro de vocês tem, eu vou usando a tela para poder ajudá-los. Na letra A, vocês vão achar a imagem que faz referência a isso. Qual será o gazpacho andaluz da Espanha, gente? Qual é o gazpacho andaluz da Espanha? Vocês acham que é este? Vocês acham que é este ou este? Qual vocês acham? O gazpacho é esse aqui, ó. Então, nesse quadrinho, vocês devem colocar a letra A. Gente, o que é um gazpacho? Um gazpacho é uma sopa fria. No verão, eles tomam essa sopa fria, que eles chamam de gazpacho. Para fazer o gazpacho, eles precisam de 2 kg de tomates rojos maduros. Então, vocês já vão grifar a palavra, circular a palavra gazpacho, que tem a letra G, e a palavra rojos, que tem a letra J, né? 2 pimientos verdes de freír, então 2 pimentões verdes, daqueles próprios para fritar. 2 dientes de ajo. Ajo tem a letra J, é alho. Um pepino pequeno, um baço, olha aqui essa palavra, baço quer dizer copo, um baço e meio de los de água. Água tem a letra G de gato, por isso marca. De azeite de oliva, Meio baço de vinagre de vino. Meninos, o que é baço mesmo que eu terminei de falar? É um copo de vinagre de vino. Marquem a palavra vinagre porque tem a letra G de gato, ou seja, re de gato. A gente diz re de gato em espanhol, beleza? Vamos para a letra B. Na letra B a gente tem uma outra receita e o nome da receita é Moros e Cristianos de Cuba, tá? Então, o que vocês acham que é o Moros e Cristianos de Cuba, olhando pelas imagens? Vai ser este aqui, ó, devem relacionar, botar a letra D, porque este é a receita desse prato que tá aqui embaixo. Então, como é que a gente faz esse prato? Vocês precisam de 180 gramas, tem a letra G, então a gente marca, e de frijoles negros. O que são frijoles negros? São feijões negros. Mais 200 gramas de arroz. Que tipo de arroz? Congri. É um tipo de arroz para fazer isso aí, tá bom? Meio pimento verde picado, meio pimentão verde picado, 3 cucharas. Vocês vão aprender isso aqui, que isso é novo, ó. Cuchara. Cuchara quer dizer colher. Então, 2 colheres de azeite. Um troço de carne magra. Eita, o que é isso? Um troço de carne magra. Significa um pedaço de carne magra, ou seja, que não tem gordura. 2 cebollas. Um chile guarillo rojo. Vou explicar isso para vocês. Primeiro, chile significa pimenta, ok? Chile é pimenta. Guarillo rojo. Guarillo é o tipo de pimenta. E rojo é vermelho. Uma pimentinha vermelha. E, por último, uma ramita de tomilho fresco, ok? Nós vamos agora para a terceira receita. É chamado ceviche de Peru. É um ceviche. Ceviche de Peru, vocês acham que sobraram 2, ó. Qual é o ceviche de Peru? É esse aqui, ó. Oh, não, perdão. Vixe, que eu troquei. Sim, a letra C, né? Esse aqui, pronto. Eu errei aqui, ó. Vou consertar, tá? Então, vamos lá. Qual é o ceviche, meninos? Letra C. Tá aqui, ó. É um ceviche de Peru. Para fazer esse ceviche de Peru, nós precisamos de 1 kg de pescado. Lembra que a gente fala pescado, mas pescado é o quê? É o peixe. Se o peixe estiver vivo, você vai falar peixe. Se ele estiver próprio para ser comido, a gente fala pescado.
Meia taça de jugo de limão. Sim, essa palavra vocês não conhecem. Taça. Taça significa xícara. Então, vejam. Baço é copo. Taça é xícara. De novo. Baço é copo. Taça é xícara. Então, meia taça de suco de limão. Meia taça de suco de laranja. Marquem todas as palavras com J, todas as palavras com G. Uma cebola morada roxa. Morada é roxa, vocês já aprenderam lá na primeira unidade. Quem lembra? Morado, morada, roxa. Um pimento rojo, um pimentão vermelho. Um chile, quem lembra do chile? Quem lembra do chile? Pimenta. Manzano, que é o tipo da pimenta. E 2 elotes cocidos. 2 camotes cocidos e um diente de ajo picado. Marquem a palavra ajo, que significa alho, e tem a letra J. E agora vamos para o último. Guacamole de México. Sobrou qual? Esse aqui. Primeiro ponto, o que é um guacamole, gente? Guacamole é esse prato feito com aguacates. Aguacates. O que significa aguacates? Significa abacates, tá? Você precisa de 4 abacates para poder fazer esse prato. Além disso, você precisa de uma cebola, um tomate grande, meio limão, uma cuchara. Quem lembra que é a cuchara que eu terminei de falar? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Uma colher de azeite, um chile rojo, uma pimenta vermelha, sal a gosto. Aqui eu trouxe a primeira listinha que vocês devem anotar já no caderno de espanhol, porque é material para vocês estudarem para as avaliações. Vamos lá? O que é um maíz? O maíz é o quê? Milho. E milho é o quê? Fruta? Verdura? Não. Milho é um cereal. Então, nós temos aqui uma listinha de cereais. Em espanhol, tipos de cereais. Vejam, como é que a gente fala, como são chamados esses cereais em espanhol? Acompanhem e anotem. Trigo, cebada. Em português, cebada é cevada, com V. Em espanhol, com B, que eles usam para poder fazer cerveja e um monte de coisa. Sorgo, arroz, centeno, centeio, avena, aveia, espelta, trigo, tipo de trigo, camut e mirro, que eles utilizam para poder fazer pão. Gente, essa listinha de vocabulário que eu tô trazendo para vocês é um material muito importante, que seria interessante que vocês anotassem no caderno. Por quê? Porque é um material que vocês vão precisar para estudar, tá bom? E aqui vai mais vocabulário sobre alimentos. A gente trouxe hoje as frutas. Eu vou repetir. Vocês podem repetir daí para aprender. Lembrando que eu não vou dizer tudo, porque o desenho já está mostrando o que é. Eu vou dizer aqueles que talvez vocês não reconheçam, tá bom? Então, acompanhem comigo. El aguacate também pode ser chamado la palta. É a mesma coisa. El aguacate ou la palta. El albaricoque ou el damasco. É o damasco que vocês já conhecem. El arándano. O que é el arándano? Isso vocês não conhecem, né? É chamado mirtilo. La cereza, cereja. La ciruela. Esse chama atenção, porque a gente sempre erra la ciruela. La ciruela significa ameixa. Porque todo mundo pensa que é siriguela, algo assim, né? El coco, la framboesa, la fresa ou la frutija é o morango. Você pode chamar la fresa, você pode chamar la frutija. Isso vai ter uma variante conforme aos países. Por exemplo, no México, você não pode falar fresa, você tem que falar frutia. Então, tem que ter essa atenção. La granada é romã. El higo, o figo. El kiwi, la lima. El limão. El mango, la manzana, el maracujá. El melocotão é outro que erram muito. El melocotão e el durazno. O que significa el melocotão e el durazno? Pêssego. El membrillo. Você sabe o que é membrillo ou membrillo, dependendo do país, fala assim? Significa marmelo. Quem gosta de doce de marmelo?
La mora ou la zarzamora, la mora. La naranja, tá muito claro o que é. El plátano também pode ser chamado la banana, tá? La sandia, que é a melancia. El toronja ou el pomelo, que é uma espécie, variante da laranja. E la uva. Ella no es lesbiana, pero a veces escondida a su amiga se la tira. Al ritmo de la música ella mueve las caderas. Agora vocês vão voltar lá para a página 74, ok? A gente vai trabalhar sobre hábitos alimentícios. Gente, eu vou fazer em espanhol essa pergunta, vamos ver se vocês conseguem responder. Marca os alimentos que sueles comer. Dessa relaçãozinha que tem aqui, vocês vão anotar somente os alimentos que vocês costumam comer, suelen comer. O que vocês comem sempre? Verduras, hamburguesas, pastas, queijos, iogures ou legumbres. Verduras, hambúrgueres, pastas são massas, queijos, iogurtes e legumes. O que você costuma comer? Anotem. Aí eu pergunto a vocês, consideração dos hábitos alimentícios, você considera saudável os seus hábitos alimentícios? Sim ou não? Então, na página 74, tem esse primeiro textinho que tem aqui, ó. Então, Susana, o que é que Susana coloca na sua mesa? A la mesa. Ela diz, por la mañana siempre desayuno con mis hermanos. Aprende essa palavra, desayuno, que for o caso, anota, significa café da manhã. Ela diz que pela manhã, ela sempre toma café da manhã com seus irmãos. Beba um vaso de leite. Gente, é um vaso enorme de leite que ela toma? Não, porque vocês já aprenderam que a palavra vaso significa copo. Ela bebe somente um copo de leite. Como é que tá esse leite? Caliente com chocolate em polvo. Ou seja, ela toma esse leite quente com chocolate em pó. Polvo é pó. E com 2 rebanadas de pão com queijo e 2 rebanadas de pão com queijo. Então, 2 fatias de pão com queijo. E Rita, lá na página 75, diz assim, acompanhe. A las 12, después de volver de la escuela, como verdura cocida, algo de ensalada e carne. O que ela disse? Às 12 horas, depois que eu volto da escola, volver significa voltar, ela come o que, gente? Verdura cocida, um pouco de salada, ensalada é salada e carne. Porém, o que mais me gusta, olha aqui a música de Anitta, porém, o que mais me gusta de la comida são os postres. Anota essa palavrinha para vocês aprenderem o que significa. Postre significa sobremesa, ok? Quais são as sobremesas? Flan, que é uma espécie de pudim. Helado de fresa, é um sorvete de morango. Arroz com leite, é arroz de leite. Ou maçã assada. E vocês? O que é que vocês gostam de postre? E aí, na página 75, lá embaixo, vejam que Pedro... O que Pedro come, gente? O que ele disse? Ele diz o seguinte, em la merienda, ou seja, na merenda, como fruta. Olha que legal. Quais são as frutas que ele come? Papaya, melão, manzana e plátano. Você sabe o que significam essas palavras? Quais são essas frutas? Papaya, que é o mamão, melão, manzana, maçã, plátano, banana. Também me gusta el iogurte com cereais. E o que Carlos come? Todas as noites ceno, isso aqui vocês não conhecem, vão aprender agora. Ceno significa janto. Todas as noites janto com minha família. A menudo, isso aqui vocês também não sabem, aprendam. A menudo significa frequentemente. Tomamos uma sopa de pescado estupenda. O que é isso? Uma sopa de peixe. Em espanhol a gente tem que falar pescado. Estupenda quer dizer maravilhosa. Que hace mi madre depois tortilha e pão. Bom,
tortilha e pão. Isso aqui eu não tenho como explicar a vocês agora, mas vou explicar depois. Porque tortilha é um prato típico do México, que parece assim uma... Parece o quê, gente? Parece um crepezinho. Pero, que inclusive é feito de milho, né? De maíz, que eles chamam de choclo. Pero, a veces comemos hambúrgueres com batatas fritas. Ou seja, eles também chamam de papas fritas, ou seja, batata frita. Aí a gente tem aqui na página 77 um exercício onde trabalha um vocabulário, que é novo para vocês, então a professora vai ensinar tudo como fazer. Seria interessante que vocês copiassem para vocês estudarem. Ou não, né? Então anota na frente aí o que significa cada um, beleza? Então a atividade é o seguinte, tem aqui a numeração tipo manzana roja. Vocês têm que achar aonde, qual barraquinha vende a maçã vermelha. E aí vocês devem circular, olha ele aqui, ó, a maçã vermelha, circular. Coloca número 1, tá bom? Aqui, por exemplo, pinhas. Pinha significa abacaxi. Então, vocês vão circular a barraca aqui onde tem um abacaxi, colocar o número 5, entenderam como é? Pronto, não vou mostrar tudo agora não. Eu só vou dizer o que significa cada um e acompanhem para aprender. Então, manzana roja, maçã vermelha. Plátanos, banana. Coliflores, couve-flor. Cebola, pinhas, abacaxi, zanahoria, cenoura, laranjas, berenjenas, berinjelas, papaias, são os mamão, maçãs verdes, mazorca de maíz, olha, mazorca de maíz, vocês estão carecas de saber o que é maíz, que é milho. Então, o que é mazorca? São espigas de milho. Melones, melão. Batatas, sandias, é melancia, aguacate, abacate. Gente, aqui na quinta questão, na página 78, tem assim. Observe as imagens e complete as frases com as expressões adequadas. Então, vocês vão aprender agora, por exemplo, como é que a gente compra. Quando a gente compra o quilo, 200 gramas, uma docena, uma dúzia, perdão, uma boteia, uma garrafa, uma barra, um paquete, um pacote, um tarro, que é um pote, um pote, um vasilhame, enfim. Então, vamos lá? Como é que a gente compra o azeite? O azeite você compra 200 gramas? Você compra uma barra de azeite? Não. Como é que a gente compra? Uma boteia, uma garrafa, né? Uma garrafa de azeite. Então, uma boteia de azeite. Na letra B, como é que a gente compra os ovos? A gente compra uma dúzia de ovos, não é? Não é uma garrafa de ovos, não uma barra de ovos. Então, vocês vão escrever o quê? Uma docena de huevos. E o pão? Como é que eu compro o pão? Eu compro 1 litro de pão? Uma garrafa de pão, uma dúzia, até posso comprar uma dúzia de pão, mas aqui no caso seria uma barra de pão. E Ramon de York, o que é Ramon de York? É presunto, gente. Como é que eu compro o presunto? 200 gramas de presunto, então 200 gramas de Ramon York. E azeitona, como é que eu vou comprar azeitona? Um tarro. Um pote de azeitona, um tarro de azeitona e, por último, um paquete de mantequilla. É uma possibilidade, né, de comprar mantequilla. Você pode também comprar assim, ó, a quantidade, eu quero 1 quilo de manteiga, é possível. Mas aqui vocês vão colocar um paquete de mantequilla porque corresponde à forma como está sendo comprado essa manteiga. Quem lembra da nossa amiguinha? Quem lembra o nome dela? Mafalda, né? Mafalda, que é aquela personagem de Quino, lembra? Que a professora já explicou? Beleza, ela sempre está aqui junto com a gente. Por quê? Porque ela é argentina, ela fala espanhol, então sempre vai aparecer nos livros de espanhol. Beleza? Vamos lá? Então, vamos ler o texto, ou seja, ler esta vinheta e vamos entender o que ela diz.
¿Qué recortas del diario, mamita? Una receta, algo rico. Sopa de pescado. Maldita sea la libertad de imprensa. O que ela disse? Mãe, minha mãezinha, mamita é mamãezinha, tá? Vocês já aprenderam o sufixo ita, ito, que significa esse inho ou inha em português. Então, mamãezinha, o que você recortou do diário, do jornal? Aí a mãe disse que recortou o quê, gente? Uma receita. Aí ela perguntou, algo delicioso. Quero que vocês aprendam esta palavra, ó. Rico. Rico não significa o rico no sentido que a gente diz ter dinheiro. Ter dinheiro em espanhol a gente diz endinerado, tá bom? Quando você diz que é rico, quer dizer que é algo gostoso. Algo gostoso, mãe? Algo delicioso, algo saboroso? Aí a mãe responde, sopa, sopa de pescado. Quem lembra o que Mafalda odeia sopa? Odeia sopa. E aí ela grita com raiva, maldita seja a liberdade de imprensa. Ela fica chateada porque tudo hoje em dia sai na imprensa, né? Nas redes sociais, nos jornais, etc, etc. Na sétima questão tem assim. Ahora utiliza tu imaginación e escreve os possíveis ingredientes da sopa. Como é que se faz uma sopa? Se vocês não souberem, pesquisa, né? Mas tem que ser escrito em espanhol. Então vocês vão dizer, eu boto na sopa ajo. Que mais? Eu boto em minha sopa cebola, azeite, ou então mantequilla, o pescado, que é sopa de pescado, né? De peixe, água. O que mais vocês vão colocar na sopa, gente? Pimento, tomate, enfim. Vocês vão pesquisar se quiserem, perguntar à mãe como é que faz e escreve em espanhol, pô, já que a gente está estudando espanhol. Beleza? ¿Qué te gusta comer? ¿Te gusta comer queso? ¿Te gusta comer carne? ¿Te gusta comer jamón? ¿Te gusta comer chocolate? ¿Qué te gusta? ¿O qué no te gusta comer? ¿No te gusta comer pescado? ¿No te gusta comer sopa, verduras? ¿Qué no te gusta comer? Bom, aí pede na questão, aliás, lembrando que vocês têm que pular para a página 80 do livro de vocês, aí pede para fazer uma atividade em grupo, logicamente que a gente não tem como fazer essa atividade em grupo, tem assim, ó, charla com companheiros os hábitos alimentícios, em seguida, escrever um pequeno texto contando quais são seus hábitos alimentares. A gente não vai fazer isso, tá bom? Por quê? Porque não tem como vocês fazerem juntos esse texto. Então, o que vocês vão fazer? Só vão fazer, preste atenção para não ficarem me perguntando no grupo. Preste atenção, vou repetir. Vocês só vão fazer o seguinte, responder isso aqui, ó, essa pesquisa. A pesquisa diz assim, com que frequência comes, bebes, toma? Então, vocês só vão colocar em cada... Vocês não vão fazer essa parte aqui do 4, ó. Não vão fazer, porque não tem como se reunir com um grupo, não tem como fazer o texto. Então, risco isso aí, não vai ser feito. Repetindo, não vai ser feito. Vocês só vão fazer o quê? Essa parte aqui. O que a gente vai fazer nessa parte? Vocês vão colocar número 1. Quando for o quê, gente? Número 1, quando vocês comerem sempre. Então, tudo que vocês comerem sempre aqui, vocês vão botar o número 1. Quando vocês comerem a menudo, gente, o que é isso? Comer a menudo? Frequentemente. Vocês não comem sempre, mas comem quase sempre, tá bom? Então, a menudo, vocês vão colocar número 2. Repetindo, comer a menudo quer dizer o quê? Frequentemente. Frequentemente é a mesma coisa de sempre? Não. Sempre quer dizer todo dia. A menudo é quase todo dia, então é diferente. A vezes é menos, a frequência é menor que o a menudo. E nunca não come de jeito nenhum, beleza? Olha, leite. Com que frequência você come leite? Com que frequência você toma leite? Sempre, aí vai botar número 1. A menudo, ou seja, frequentemente, bota o número 2. A vezes, número 3. Nunca, número 4. Então, vamos repassar o vocabulário. Queso, pescado, que é peixe, né? Verduras, cereais, carne, pasta, que é a massa, gaseosa, sim, isso aqui vocês não sabem, vou ensinar. Refrigerante, vocês comem,
Bebem sempre, bebem a menudo, bebem a vezes ou bebem nunca, nunca bebem gaseosa. Legumbres, fruta, sumo de naranja, suco de laranja, hamburguesa, pollo. E se vocês não sabem, vou ensinar agora, significa frango. Com que frequência vocês comem frango? Sempre? A menudo? A vezes? Nunca? Chocolate, batata frita e tortilha. Olha que a tortilha que eu disse a vocês, que vocês não conhecem, porque é um prato típico do México. La tortilha. Existe dois tipos de tortilha. Existe a tortilha do México e existe a tortilha da Argentina. E essa que eu acho que tá mais com cara da Argentina. A da Argentina é feita com batata. E do México é feito com maíz, com milho. Galerinha, vamos trabalhar com numeral. Primeiramente de 0 a 10. Acompanhe. Os numerais caíam muito no vestibular antigamente, agora é difícil. Porém, há uns detalhezinhos que a gente deve ter muita atenção, tá? Veja, logicamente que não vai cair no vestibular, por exemplo, o 5, o 6, porque é igual ao português. O que eles fazem? Eles escolhem aquilo que cria uma dúvida. Por exemplo, o que mais cai é esse aqui. O uso do uno. Primeiro porque existe o uno pronome indefinido, né, que a gente já viu. Eu digo assim, no sentido de agente. Uno não quer ser guerra, quer ser paz. Então, a gente não quer fazer guerra, a gente quer fazer paz. Então, isso é um pronome indefinido, que traz uma ideia de coletividade. Também, o uno, ele vai ser utilizado quando ele for o quê? Artigo, né? Quando a forma dele é apocopada, um nombre, um coche, um perro, aí ele é artigo porque ele vem antes do substantivo. Se ele não trouxer a ideia de quantidade, ele vai ser o quê? Artigo. Artigo indefinido. Porém, se esse um perro, um coche, um nombre vier trazendo uma ideia de quantidade, ele passa a ser numeral. Eu pergunto assim, quantas pessoas há allí? Eu respondo, allí hay un nombre. Mas se eu perguntar, hay alguien aí? Hay un nombre. Então, veja, hay um nombre para dar a ideia de quantidade, vai ser numeral. Hay um nombre para dar a ideia de que eu não quero definir quem é a pessoa, é o quê? É um artigo, tá certo? E a outra parte que é a mais importante é quando esse uno sofre apócope. Lembra que a apócope nós já trabalhamos, a apócope é a perda ou da vogal final ou da sílaba final. No caso do uno, ele perde a vogal O. Quando? Antes de um substantivo. Mas pode ser qualquer substantivo? Não. Somente no substantivo masculino e esse substantivo masculino tem que estar no singular. Por exemplo, eu pergunto assim, quantos hermanos tu tienes? Você me responde, yo tengo uno. Pronto, eu não apocopei. Porém, se você me responder assim, yo tengo un hermano, o que aconteceu aí? Perdeu o O final, ele foi apocopado. E se eu pergunto, quantas hermanas tu tienes? Aí você responde, yo tengo una, não foi apocopado. Porém, se botar o substantivo, yo tengo una hermana, também não é apocopado. Yo tengo unas hermanas, também não é apocopado. Yo tengo unos hermanos, também não é apocopado. Resumindo, o uno só vai ser apocopado se ele vier antes do substantivo, masculino e singular. Nas outras situações, ele não se apocopa. Valeu? O 2, ele também cai, pouquinho, mas cai. Então, vamos ter atenção, é o seguinte, a única diferença é que você vai usar o mesmo 2 tanto para o masculino como para o feminino. Isso a gente diz que ele é invariável. O que significa ser invariável? Ele não varia. Em português, ele é variável, eu digo assim, ali há 2 homens, ali há 2 mulheres, então 2 virou 2 no feminino. Em espanhol, isso não vai acontecer. Você vai dizer, allí hay 2 hombres, allí hay 2 mulheres. Então, você vai usar o 2 tanto para o masculino como para o feminino. O 3 é bobagem, porque não tem um acento circunflexo, lembrando que não existe o acento circunflexo. A única diferença é essa. E o 4, eu só quero chamar atenção por isso aqui, ó. Porque eu vou pegar uma regra básica, geral, que vocês vão usar para a vida, assim. Palavras em português que são escritas com
Lembra? Com lacu. Quem lembra o que é lacu? A letra Q. Então, palavras são escritas com Q, ou cu, né? Em português. Em espanhol, vai ser escrita com C. 4. Siete tem esse ditongo, ó. Tá vendo? Eu quero chamar atenção para isso, porque aqui ele tem um ditongo, tá? Em 17 ele tem um ditongo, porém, em 70, em 700 ele não vai ter. Então, vocês vão ter essa dúvida. Isso é muito normal os alunos terem essa dúvida, porque eles pensam, se aqui tem um ditongo, se aqui tem um ditongo, provavelmente nos outros vai ter o ditongo também. Como é que eles cobram isso? Eles cobram assim, marque o numeral que está escrito por extenso da forma correta. Então, vocês têm que se atentarem a isso. O 8, o 9 é o mesmo caso do 7, viu? Presta atenção. O 7, quando o 7 recebe esse ditongo, 7, 17, 9, 19. Então, onde o 7 e o 17 recebe o ditongo, o 9 também. Então, a gente vai dizer 9, 19. Porém, a gente não pode dizer 90, 900. Como é que você vai dizer? Sem o ditongo. Como é que fica? 90, 900. O 10, preste atenção que o 10 faz a gente remeter a isso aqui, ó. Que eu vou explicar daqui a pouco. Guarda aí, a gente já volta. Vejam. O 11, a gente usa o C no lugar do Z. Lembra que não existe o som de Z? Existe a letra, que a gente chama de laceta. Porém, não existe o quê? O som. Zazeze. No lugar, a gente usa o quê? O C. 11, 12, tá vendo? No lugar do Z. 13, no lugar do Z. 14, no lugar do Z. 15, no lugar do Z. Viram? Então, 11 é com Z, 12 é com Z, 13 é com Z, 14 é com Z, 15 é com Z. Porém, em espanhol, a gente vai trocar o Z pelo C. Aqui, voltando para o 10, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar a derivação desse 10 em todos os números a partir do 16 até o 19, ó. Porém, preste atenção que o 10 não escreve igualzinho a esse 10 aqui. Não escreve, porque não é com Z. Ele vai ficar o quê? A troca do Z pelo C. Então, vai ficar 10, 10, 10. Aí, vocês só complementam. Se tem um 6, 16. Se tem um 7, 17. Se tem um 8, 18. Se tem um 9, 19. Agora, a gente vai trabalhar com o B-Inter. O que eu tenho que chamar a atenção do B-Inter? Que o B-Inter, ele tem esse ditongo aqui, ó, e termina com E. Eu tô chamando a atenção porque vocês vão ver no próximo slide que isso é um diferencial. Vamos lá? Continuemos com os numerais, tá? Em espanhol a gente fala numerales, numeral em singular, numerales, plural. O que a gente vai fazer agora? A gente vai repetir, repronunciando, prestando atenção na pronúncia de cada número, repetir com a professora, tá bom? Vamos lá? Até quando? Até o número 20, porque nós já estudamos no slide anterior. Acompanhe. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem um ditongo, 8, 9, tem um ditongo, 10, 11, com C, 12, com C, 13, com C, 14, com C, 15, com C. A partir do 16, veja que eu botei o 16 de vermelho, por quê? Porque eu quero lembrar vocês que ele começa a ter essa derivação assim, ó, tem o mesmo radicalzinho aqui, ó, igual em todos, ó. Em todos, do 16 até o 19, nós temos essa mesma derivação do 10. 16, 17, 18, 19. Eu pintei aqui os radicais, veja que fica 6, 7, 8, 9. Preste atenção que essa parte do radical de S escreve diferente do de S. Por quê? Porque a gente vai trocar o Z pelo C. B-Inter. A gente parou no B-Inter e eu chamei a atenção que o B-Inter, você não pode esquecer que tem esse ditongo, porque em português não tem o ditongo, é 20, né? E termina com E. Por que eu falei que termina com E? Porque os seus derivados, vocês vão trocar esse E pelo I. Olha aqui, ó.
Tá vendo? Quando for 21, 22, 23, 24, 25, vocês vão trocar o E pelo I. Gente, é diferente do português porque ele forma uma palavra só, junto e misturado. Como assim? 21 é uma palavra só. Em português são 3 palavras. 20, uma palavra, e, segunda palavra, terceira palavra. 22, 3 palavras. 23, 3 palavras. Só que em espanhol, não. Do 21 hasta el 29, vocês formam uma palavra só. Vocês colocam o mesmo 20 aqui em todos e vão acrescentando os numerais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enfim. Olha, quero chamar a atenção que o 21 e todos os seus derivados, e todos os derivados do 1 vai sofrer o mesmo processo de apócope do 1. Lembra como é o processo de apócope do 1? Ele perde o O final antes de um substantivo masculino e singular. Feminino, não. Plural, não. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, o 1 vira um hombre, né? Já o 21 também, vocês vão tirar esse O e aí vocês vão botar um acento, la tilde. Como é que a gente chama? La tilde. O mesmo acento que a gente usa aqui, que a gente chama de acento agudo, como é que a gente chama em espanhol? La tilde. Então, o que vocês têm que fazer? Tira o O final e coloca o acento aqui no U, certo? Beleza? Bom, continuemos. A gente vai usar esse mesmo processo de apócope em todos que tivessem 1. Tipo, sofreu apócope em 1, sofreu apócope em 21, vai sofrer apócope em 31, 41, 51 e assim sucessivamente. O 21 vira 21, o 31 vira 31, o 41 vira o 41 e assim sucessivamente. Lembrando que o 21 é uma palavra só. O 30, do 30 em diante, veja, 30, mas do 30 em diante são 3 palavras. 30, Y, que é o nosso I, 1. 31, 32, 33, 34. São sempre 3 palavras. 34, 35, 36 e assim sucessivamente. A mesma coisa vai acontecer com 40, 41, 42, 3 palavras. Com 50, 51, 52 e assim sucessivamente em todos os outros. 60, 70. Quero chamar a atenção do 70, eu já até falei, vou repetir. O 7 tem o ditongo. O 17 tem o ditongo, porém o 70 não. O 9 tem o ditongo. O 19 tem o ditongo, porém o 90 não. São essas coisinhas que caem, tá? Como eu já disse, olhe, se não cair no Enem, se não cair no vestibular, com certeza vai cair nas minhas provas. E também no provão do colégio, então fiquem atentos. 80. Aí vejam 100. A gente começa aqui na casa da centena a partir do 100. O 100, ele sofre um apócope, como acontece com o 1. Só que o 100, ele vai sofrer apócope tanto no masculino como no feminino, tanto no singular como no plural, contanto que ele venha antes de um substantivo. Então, eu digo, hay 100 hombres allí. Hay 100 personas aqui. Então, eu digo, quantas personas hay allí? Hay 100 personas. Ele vai ser o quê? Apocopado, porque ele vai vir antes do substantivo masculino plural. 100 personas antes de um substantivo feminino plural. Porém, se ele vier antes de uma palavra que não é substantivo. Por exemplo, hay cientos de sillas en el patio. Então, esse de não é substantivo. Então, você vai usar o quê? Sua forma que não é apocopada. A mesma coisa vai acontecer com as derivações. Vejam bem, eu não vou dizer 101, 102, 103. Eu vou dizer como?
a forma que não é apocopada, como é 101, 102, 103, entenderam? Outra coisa muito importante que é muito cobrada é o seguinte, do 30 até o 99, 30 até o 99, o que acontece? A gente usa o Y para unir a casa da dezena com a casa da unidade. Por que isso acontece? Repito, gente, aprenda essa regra. Vocês só vão usar esse Y entre a casa da dezena e a casa da unidade. Nas outras casas, não. No caso do 101, cadê o Y? Não tem. Por que não? Porque aqui é a casa da centena, aqui é a casa da unidade. A mesma coisa vai acontecer se eu falar 200, 201, 203, 205, não vai ter o Y. A mesma coisa vai acontecer com a casa da milhar, não vai ter o Y. Se for milhar e unidade, tá? Se for milhar e dezena, não tem o Y, porque qual é a regra geral? Só uso o Y entre a casa da dezena e a casa da unidade. Então, eu falo 2002, eu não vou falar o I. Eu falo 101, eu não vou falar o I. E assim sucessivamente, 200, 300, 400, 500, ó, presta atenção no 500, ok? 500. Vejam que o 90, o 70 não tem o ditongo. A mesma coisa vai acontecer com 700 e 900. Lembrem disso, tá? Trabalhando com milhar, a gente tem umas coisas aqui muito interessantes. Por quê? Olha, começa assim, parecendo igual, ó. 1000 é igual a 1000, tá bom? 1000 reais é igual a 1000 reales. Igual. Mudou alguma coisa? Não. 1 milhão de reais, 1 milhão de euros. É a mesma coisa em espanhol, 1 millón. Tranquilinho? Tranquilinho. Agora é que vem um problema, ó. Porque esse é fácil, porque é igual, esse é fácil, porque é igual, porém, aqui em diante começa a criar um problema, porque é diferente, tá? Eles contam assim, ó, 1 millón, 1000 millones, 1 billón, 1000 bilhões, 1 trilhão, 1000 trilhões. Então, vai ser diferente, porque a gente conta 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. Logo, 1 bilhão, em português, é equivalente a 1000 milhões. E 1 bilhão não é 1 bilhão. Imagine, uma pessoa vai fazer negócio. Eu trabalho na mineração e viajo para outros países e faço negócios assim com valores, com cifras altíssimas. E aí eu penso, porque eu não estudei espanhol, não prestei atenção, que 1 milhão é igual a 1 milhão, certo. Mas eu não lembro que 1 bilhão não é igual a 1 bilhão. E aí o que acontece? Eu negocio achando que é, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou trazer um prejuízo para a minha empresa de 1 milhão. Por quê? Porque eu esqueci que a gente tem que contar 1 millón, 1000 millones, 1 billón, 1000 bilhões, 1 trilhão, 1000 trilhões. Logo, 1 bilhão não é 1 bilhão. Quanto é 1 bilhão? 1000 millones. Quanto é 1 trilhão? 1 bilhão. E assim sucessivamente. Uma revisãozinha, porque era muita informação ali, né? E principalmente nessa questão de apócope, porque tem as situações específicas, por exemplo, o B21, ele vai seguir a regra do uno, lembram? Que eu falei? Quando é que ele vai se apocopar? O B21, né, vocês vão tirar o O final, que é o apócope, botar o acento, enfim. Antes de que palavras? Antes de substantivo, masculino, singular, tá bom? Antes de feminino, não apocopa. Antes de masculino plural, não apocopa. Antes de feminino plural, não apocopa, ok? Porém, o ciento segue sua regra própria. Esse primeiro aqui, ó. Diante de um substantivo masculino ou feminino, vocês vão usar ele apocopado. Mesmo sendo masculino, mesmo sendo feminino, mesmo sendo singular, plural, aqui, 100 personas. Feminino, plural, ele é apocopa.
Aqui não. O 1 e o 21, o 31, o 41, não. Repetindo, as regras para o 1 e os derivados do 1. Quando eu falo derivados de 1, eu quero falar o quê? 21, 31, 41. Ele vai ser apocopado com a mesma regra. Qual é a regra? Antes de masculino, singular. Plural não, feminino não. Repetindo, antes de masculino, singular. E o plural, não. E o feminino, não. Porém, o ciento é diferente. Olha aqui, a palavra personas é feminina e está no plural. E ele está apocopado. Veja que é diferente aqui, ó, o cien do 21. Atenção, tá? Aqui no ciento de plátanos, se eu tiro esse de, eu vou dizer 100 plátanos. Ele vai ser apocopado porque ele viria antes da palavra plátano, significa bananas, certo? Eu falo 100 bananas. Porém, se eu coloco essa preposição de aqui, o que aconteceu? Ele quebra a regra é, ele vai ser apocopado antes do substantivo. Antes do substantivo masculino, apocopa, apocopa. Antes do substantivo feminino, apocopa, apocopa. Antes de singular, apocopa. Antes de plural, apocopa. Tá certo? Porém, se vier antes de outro tipo de classe gramatical, por exemplo, o de, que não é substantivo, ele não apocopa. Então, pessoal, vocês vão fazer o seguinte. Vão responder no livro, na página 74 até a página 78. Depois pula, vai para a página 80 e faz a 80. Olha só, não é 80 até a 84. Preste atenção nisso. Faz a 80, pula, faz a 84. Aí sim, é da 84 até a 85. Repetindo? Como é que vocês vão fazer essa atividade? Me lembrem aí. Quem sabe? Preste atenção para não criar confusão e ficarem perguntando no grupo. Então, vamos evitar isso, porque eu não consigo responder todo mundo de vez. Então, vamos lá. Repetindo de novo. Vamos lá. Vocês vão responder no livro da página 74 até. Então, vou fazer 74, 75, 76, 77, 78. Se já tiverem feito aqui com a professora através da videoaula, eu expliquei tudo. Já não vai sobrar quase nada para fazer. Aí, pula para a página 80. Faz só a 80, que é uma bobagem. Aí pula, aí vai fazer da 84 até 85, 84 e 85, beleza? Aí pulou, vão para a página 113, 114, que é onde trabalha numerais, tá? Porque aqui a gente está trabalhando com texto e aqui a gente está trabalhando com numeral. Lembrando, tirar as fotos das atividades feitas para mandar para a professora, mas na hora de fazer a nota de vocês. Every time you look at me, that way, a mí me gusta. All the dirty things you need, every day, a mí me gusta. En cada detalle que te hago y que me haces bien. E chegamos ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Estudem um pouquinho, façam a atividade com carinho, não esqueçam de comentar, porque eu vou olhar para poder preencher minha caderneta. Um beijo, um abraço, tô morrendo de saudade de vocês e até semana que vem.